Fraternais saudações, dignos irmãos e irmãs. Aqui quem vos fala, da cidade de Pirenópolis, em Goiás, é o Frater Cassiano Camilo Compostela. Sejam todos muito bem-vindos. E nesta oportunidade, dignos de um período de celebração, de início de um novo ciclo, de um novo ano, é sempre importante relembrarmos as nossas bases, assim como também as nossas perspectivas de futuro. E sim, todos os elementos ritualísticos no seu conjunto, todas as projeções mentais, todas as intenções emocionais que nós realizamos, elas constituem também uma maneira de abençoarmos o ano, o ciclo que se inicia. Nos foi posicionado como pergunta lá em nossa página no Instagram, quais são os principais rituais ou quais são as principais práticas para bem começarmos um ano. E escrevi lá algumas coisas sobre isso, dentre as quais a necessidade de não amaldiçoarmos o ano que termina. Claro, sabemos todos nós que existem dificuldades, que existem circunstâncias um tanto quanto mais indigestas e situações sofríveis deixam naquele aspecto para estes ou aqueles indivíduos em maior ou menor intensidade. Ainda assim, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista astral, quando nós reforçamos repetidamente, através da verbalização, da visualização, da emocionalização, os acontecimentos mais sofríveis, mais sombrios, mais negativos, desafiadores do ano anterior, nós estamos amaldiçoando, ou seja, trazendo, amaldiçoar significa isso, ou seja, dizer mal ou trazer a malignidade através das palavras. E ao amaldiçoarmos o ano anterior, nós estamos amaldiçoando as raízes, os fundamentos, as estruturas do ano sequente. A primeira recomendação é: abençoe o ano que termine. Faça uma breve reflexão sobre si mesmo, sobre a sua história, sobre a sua conjuntura e sublinhe os elementos mais positivos e extraia até mesmo dos negativos aquilo que serviu como um aprendizado, como um ponto de alavanca ou um ponto de crescimento, um ponto propriamente de aprofundamento, de aprendizado. Na medida em que nós observamos, sublinhamos e damos foco, atenção aos aspectos positivos do ano que passou, nós estamos também trazendo o bem, trazendo a luz, trazendo a sorte para o ano que se inicia. Portanto, a primeira providência, dignos irmãos e irmãs, é abençoarmos o ano que termina. O segundo ponto, dignos, que podemos aqui posicionar como ritualística, respondendo a esta questão, é nos livrarmos de tudo aquilo que é um peso. Verifique no seu guarda-roupa, verifique na sua casa, junto aos seus utensílios, aquilo que não tem maior utilidade, aquilo que constitui excesso, que você não mais utiliza ou virá a utilizar no seu cotidiano. Todo o excesso, sabemos, ele constitui um peso. E na medida em que a gente tem dificuldade em se desvencilhar de pesos, de elementos que são desnecessários, nós também vamos carregando ano após ano o fardo de possuirmos mais do que o necessário, propriamente carregarmos para o nosso porvir elementos vazios. E aí entra o minimalismo, é você lançar fora roupas, lançar fora calçados, lançar fora brinquedos ou objetos, enfim, que estejam em desuso, que estejam desnecessários ou propriamente estejam deslocados do seu cotidiano, é fazer uma limpeza. E a limpeza é o terceiro ponto, O primeiro ponto é não amaldiçoarmos o ano que termina. Elemento número 1. Desfazermos-nos, seja através da doação ou mesmo lançando fora, elementos que estejam em excesso. O terceiro ponto é uma limpeza. É interessante também, no final de cada ciclo, de cada ano e no início do ano que se inicia, também executarmos uma limpeza dos armários, debaixo da cama, debaixo da pia, enfim, limparmos todo o nosso ambiente, iluminarmos o ambiente, porque isto simboliza
Não é que a limpeza em si, não é que o descarte de objetos inúteis em si, ou propriamente as palavras, já estudamos sobre isso em vídeos anteriores, façam com que uma força mágica tudo modifique e tudo ilumine. Mas é o conjunto destes elementos que vão enviar ao nosso inconsciente, à nossa mente subliminar, a mensagem de renovação, a mensagem de desapego. E em Cabala, nós já falamos sobre isso, existe o princípio da taça. Quando nós esvaziamos a nossa taça, quando nós propriamente esvaziamos o nosso mundo, nós nos tornamos mais aptos a receber, a fazer com que o fluxo e o refluxo das energias, sejam estas físicas, mentais, materiais, financeiras, de saúde, sociais, amorosas e etc., aconteçam de maneira mais luminosa, mais positiva. Por vezes a nossa vida está um tanto quanto mais atravancada, está um tanto quanto mais paralisada pela falta de movimentação. Então a limpeza também constitui uma das maneiras de iniciar um ciclo. Outro elemento importante, podemos aqui sublinhar, e se você está assistindo esse nosso canal, recomendo sim que você assine, que ative as notificações, isso é importante, deixe os seus comentários, bem como também curta este nosso vídeo, dignos. Sejam sempre muitíssimo bem-vindos. Bem, outro elemento importante que aqui sublinhamos é a necessidade de projeção. Veja, a vida está em constante movimento. Isso é o que caracteriza a vida. Ela está num processo contínuo de avanço e de progresso. A lei, o princípio fundamental hermético, diz o seguinte: se não estamos avançando, se não estamos progredindo, se não estamos aumentando o nosso círculo propriamente de aprendizado, nós estamos num processo de debilitude, de degenerescência e de inferiorização das nossas próprias forças. O desafio constante, o desafio primaz, fundamental é avançarmos e progredirmos. E neste sentido é importante que nesse início de ciclo, de ano, que você projete de maneira consciente, determinada, positiva e calculada o que deseja atingir. Então, se lhe for possível, se você tem essa afinidade em colocar no papel, escrever, enfim, anotar aquilo que você deseja conquistar nesse final e início de ciclo, final e início de ano, isto é muito importante. E sempre sob uma perspectiva positiva. Isso é importante, ou seja, de que sim, se terá a necessária força, se terá a necessária inspiração, se terão os necessários recursos, que se trabalhará, se alinhará, se conectará com as melhores pessoas e com as melhores circunstâncias. Não do ponto de vista negativo, porque na medida em que nós focamos o nosso coração, a nossa atenção no negativo, aquilo se multiplica. Lembremos-nos da palavra de Jesus, que já até colocamos em outro vídeo. Abre aspas, aonde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro, fecha aspas. Ou seja, aonde está a sua emoção, aonde está o seu sentimento, aonde está o seu foco, também estará a sua realização, estará a sua própria vida. Então é projetarmos de forma consciente, ponto número 1. Agora, esse projetar de forma consciente não pode ser algo um tanto quanto megalomaníaco. Na medida em que o indivíduo ele projeta algo muito grandioso, fora das suas expectativas, o universo diz sim. Essa é a força, é a magia do próprio universo. Ele sempre diz amém. Entretanto, quando o indivíduo projeta algo muito além do seu mundo atual, a força que a vida vai ter que colocar em movimento para que isto aconteça é uma força tão fora das perspectivas, das possibilidades do indivíduo, que ele com maior dificuldade alcança aquilo. Então, sim, a natureza não dá saltos.
As coisas não acontecem do dia para a noite. Faz-se necessário que você sempre dê um passo atrás do outro. Em magia isto é muito importante. Então, se você está num determinado estágio, num determinado ponto, sobre um certo aspecto, projete sempre o vosso caminho no sentido de ir um pouco além, de caminhar e de dar passos sempre organizados e nas dimensões do seu contexto e do seu próprio mundo. Não exagere de forma absoluta aquilo que você deseja alcançar. Caso contrário, a força posta em movimento, ela é um tanto quanto desconectada das suas possibilidades. É como um indivíduo, por exemplo, que no ensino primário deseja atingir de imediato os graus universitários. Se ele não passou por todos aqueles graus anteriores de estudo, de aprendizado, de provas, de convivência, de experimentação, dificilmente, a não ser em raras ocasiões, ele consegue passar nas provas universitárias. Então, a graduação, ela é fundamental. Uma semente lançada no seio da terra, ela não cresce do dia para a noite, ela não dá frutos do dia para a noite. Esses frutos, eles vão dar-se na medida em que a planta cresce, na medida em que o próprio universo particular daquela semente se desenvolve de acordo com as suas próprias regras. Então é isto, sim, projete objetivos nobres, elevados, luminosos, mas sob a vossa perspectiva, sob a vossa conjuntura particular. Compreenda que tem uma galinha passando aqui em nosso vídeo, você pode ver, de grão em grão, permitam-me utilizar esse ditado popular, a galinha enche o papo. A natureza, a vida, não dá saltos. E geralmente quando dá, na circunstância particular de indivíduos, é um crescimento que não se sustenta. É propriamente um progresso que não se fundamenta no tempo e no espaço. Digníssimos irmãos e irmãs, estes são os principais conselhos que aqui posicionamos em nosso canal, neste nosso vídeo, para a passagem de um ciclo antigo, de um ano passado para um ano novo. E, dignos irmãos e irmãs, quero aqui posicionar que os senhores são sempre muitíssimo bem-vindos. Quem vos falou foi o Frater Cassiano Camilo Compostela. Gratidão.